E aí, pessoal, tudo bem? Bom, a aula de hoje vai ser a respeito do método de Newton-Raphson, ok? Então, o Newton-Raphson é o quê? Ele vai ser um método, uma das técnicas para calcular raízes de uma função que não é possível de determinar essas raízes algebricamente, ok? É um outro método para encontrar as raízes de uma função. Então, vamos lá. Primeiro, o que é a raiz da função, né? Então, eu tenho um plano cartesiano, né? Eu tenho um gráfico, os pontos x e y, né? Obviamente. O que vai ser... Esquece essas retas aqui, eu explico depois. Foca aqui nessa curvatura. Foca nessa curvatura. Então, o que é a raiz? A raiz no plano cartesiano vai ser aonde... no ponto vai ser aonde o gráfico intercepta o eixo x, ou seja, é onde ele cruza. Então, por exemplo, aqui. Aqui é uma raiz, ok? Agora, como determina a raiz? A raiz é quando a função tende a zero, né? A função é o quê? É o eixo y. É o valor y, né? No caso. Então, para acharmos a raiz de uma função, o y tem que tender a quanto? A zero, tá bom? O y tem que tender a zero para acharmos a raiz de uma função. Por quê? Porque a raiz intercepta, né? Ou seja, y igual a zero. É só observar, tá bom? É isso mesmo, ok? Então, vamos pegar aquela fórmula que nós vimos várias vezes. Então, eu disse para vocês que a tangente de alfa é o quê? É o delta y sobre o delta x. X aqui, tá? Aquela brincadeira toda que eu fiz no último vídeo, nós descobrimos que o quê? Y é igual a tangente, né? Essa formulazinha aqui que a gente sempre usa. A gente está usando várias vezes, ok? Bom, então vamos lá. Aqui que muda. Eu não acabei de falar que o x tem que valer zero para acharmos a raiz? Então vamos achar a raiz, né? Então o y tem que tender a zero. Tá bom? A tangente, como eu falei no último vídeo também, a tangente é a derivada da função. Ok? Bom, aí nós temos o x menos x0, né? Mais quanto? O y0. O y0 não é o resultado da função. Não é isso daqui? Então, pronto, nós multiplicamos. Então, y tem que ser igual a zero, a tangente de alfa é a derivada, e o y0 é o resultado da função. Ok? Então, o nosso objetivo é isolar esse x aqui. Por quê? Porque esse x, ela vai ser o quê? A raiz. Então, vamos isolar essa coisinha aqui? Bom, primeiro, vamos isolar. Então, a gente vai ter que pegar esse daqui e passar para cá, né? Então, vai ficar menos a função, né? Que é igual ao quê? A derivada vezes x menos x ao quadrado. Repetindo, temos que isolar isso daqui. Então, passa tudo para cá. Vamos passo a passo, né? Eu já fiz o primeiro passo, né? Passa para lá a função, agora vamos passar a derivada. Tá multiplicando? Passa lá dividindo. Então, isso aqui vai ficar x menos x0. Ok? Bom, e o último passo é o quê? Passar isso daqui que está subtraindo para cá. Que vai ficar somando, né? Todo mundo sabe disso, né? Separar, isolar, né, os valores. Então, vai ficar x0 menos quanto? F de x sobre f de x derivada, né? Derivada. Desculpa, pessoal, eu esqueci de colocar aqui derivada, tá bom? É a derivada que passou para cá dividindo, tá bom? Perdão. Bom, essa daqui é a nossa equação. Com isso, nós vamos achar o quê? Com isso daqui, nós vamos achar a primeira raiz, ok? Então, o que eu acabei de mostrar? Tá vendo essas retas? Tem... na questão, é obrigatório, né, do professor, né, na questão, dar o primeiro valor, que é o x0. Tá bom? Então o x0 vai ser fornecido na questão, ok?
Esse x0, ele intersecta aqui, ó. Ok? Ele passa, né? Faz uma tangente com o nosso gráfico, a nossa curva, né? Então ele intercepta. Então aqui tá o quê? A raiz da função, que a raiz é o x0. Com essa brincadeira, nós podemos encontrar o quê? O x1, tá bom? Então, com o x0 que nós acabamos de encontrar, por causa dessa brincadeira toda aqui, se vocês perceberem, quando ele sobe aqui, eu acho outro ponto. Esse ponto, ele vai fazer o quê? Ele vai tangenciar uma outra reta na função, que é o quê? O x de 1. Quando acharmos o x de 1, ele vai o quê? Ele vai subir aqui e vai ocasionar o quê? Uma outra reta tangente, né? Uma outra reta tangente, e nós vamos achar o quê? O x2. O que eu tô querendo dizer com isso, que eu não tô explicando direito? O que eu quero dizer é que quando nós formos achar várias raízes, nós estamos aproximando do nosso objetivo, que é achar o valor dessa raiz. Achar o valor da raiz da nosso gráfico em curva, né? Nós queremos achar isso daqui. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Quer dizer que nós estamos pouco a pouco aproximando, correto? Então, assim, nós descobrimos o valor de x1. Para descobrirmos o valor de x2, nós temos que fazer o quê? Esse é o valor de x1, tá bom, gente? É o x2. Vai ser o quê? Vai ser o x1, né? Que é o valor que nós descobrimos, menos a função do x1 sobre a derivada do x1. Ok? E se eu quiser descobrir o x3? O x3 ele vai ser o quê? Vai ser o x2 menos a função do x2 sobre a derivada da função do x2, tá bom? Então, quanto mais valores eu vou colocando, mais próximo ele vai estar da raiz. E vai ter um momento na qual o valor aqui vai se repetir. Quando o valor se repetir, quer dizer que eu estou muito, mas muito próximo da raiz. Aí eu vou acabar achando a raiz exata da nossa querida função. Entenderam? A base do método de Newton-Raphson é esse daqui. Então, com tudo isso que nós fizemos, nós podemos escrever uma expressão. Então, para descobrirmos a raiz, eu vou querer o xn, o n é o valor da raiz, ele vai ser o quê? O xn menos 1, tá bom? Por que menos 1? Porque vocês perceberam que eu estou tirando uma unidade, né? Então, eu quero o x1. Se eu quiser o x1, eu vou ter que fazer o x0 menos o f de x... Eu esqueci de colocar, gente, desculpa. 0 e a derivada de 0. Se eu quiser o x2, eu vou ter que fazer o x1 menos a função de 1 sobre a derivada de x1. E o x3 é o x2, função 2 e derivada 2. Entendeu? Eu quero o x4... é o x3 menos a função de x3 sobre a derivada de x3. Então é uma unidade. Isso aqui vai ser menos o f. Isso aqui vai ser o f de x n menos 1 sobre o que? A derivada de x n menos 1. Ok? Essa é a formulinha para utilizarmos para achar as raízes pelo método de Newton-Raphson, tá bom? Essa formulinha nós vamos usar bastante, ok? Então, o objetivo é o quê? O objetivo, bom, essa brincadeira toda vocês não precisam, assim, saber, tá bom? Eu só quis mostrar como eu cheguei disso para isso, tá bom? Isso daqui, mas assim, essa forma é bom vocês saberem, tá bom? Pelo menos eu demonstrei como eu cheguei até aqui. E para que vai servir isso daqui? Isso daqui serve para eu chegar para eu conseguir chegar um valor mais próximo da raiz da minha função, tá bom? Bom, essa foi a teoria.
Agora vamos dar alguns exemplos.